Existe uma família cuja história não pode ser contada apenas com números, prédios ou fundações filantrópicas. Uma família cuja trajetória se confunde com o próprio crescimento industrial, econômico e político dos Estados Unidos. Um nome que atravessa séculos carregando riqueza, influência e mistério. Estamos falando de uma das dinastias mais poderosas do mundo moderno. Uma família construída sobre petróleo, bancos e decisões tomadas longe dos olhos do público. Uma história oficialmente celebrada, mas que guarda um lado que raramente é contado. Tudo começa com John Davison Rockefeller, o homem que entrou para abrir a história como o primeiro bilionário dos Estados Unidos da América. Um empresário que construiu um império energético por meio da Standard Oil, a empresa que dominou o petróleo como nenhuma outra antes ou depois. Com o passar dos anos, o nome Rockefeller se tornou sinônimo do capitalismo americano. Para muitos, um exemplo de sucesso absoluto. Para outros, a prova de que poder demais nas mãos erradas pode moldar o destino de nações inteiras. Os Rockefeller não ficaram conhecidos apenas pela fortuna acumulada. A família construiu uma imagem pública baseada em filantropia, educação, ciência e saúde. Universidades, hospitais, museus, parques. Tudo isso ajudou a criar a imagem de benfeitores da humanidade. Só que toda história muito bem contada costuma esconder capítulos inconvenientes. E eu te prometo uma coisa: existe um lado oculto nessa narrativa. Um lado que raramente aparece nos livros didáticos, mas que muda completamente a forma como essa família deve ser vista. A história da família Rockefeller começa oficialmente com John D. Rockefeller, frequentemente apontado como um dos homens mais ricos que já existiram na história moderna. Ele nasceu em 1839, em uma pequena vila chamada Richford, no estado de Nova York. De origem humilde, John cresceu em um ambiente marcado pela disciplina rígida e pela religiosidade. Seu pai era um vendedor itinerante, e sua mãe, uma batista devota, ensinava desde cedo valores como economia, trabalho duro e obediência moral. Ainda jovem, Rockefeller demonstrou um talento incomum para negócios. Aos 20 anos, abriu sua primeira empresa, trabalhando com compra e venda de grãos, carne e produtos agrícolas. Cada centavo era calculado, cada decisão estratégica. Em 1870, ele cofundou a Standard Oil Company. O que começou como uma refinaria, logo se transformou na maior empresa de petróleo do planeta. Em pouco tempo, a Standard Oil controlava praticamente toda a cadeia do petróleo nos Estados Unidos. A ascensão da Standard Oil não aconteceu apenas por inovação ou eficiência. Rockefeller utilizou táticas agressivas, muitas vezes consideradas antiéticas. Ele vendia petróleo a preços tão baixos que seus concorrentes simplesmente quebravam. Durante esse processo, a empresa aceitava prejuízos temporários apenas para eliminar rivais. Depois, comprava essas mesmas empresas falidas por valores irrisórios. Quando o mercado estava dominado, os preços subiam novamente, agora sob controle absoluto. Esse modelo criou um monopólio quase total, e com ele, uma acumulação de riqueza e poder sem precedentes. O petróleo não apenas iluminava cidades, ele iluminava o caminho dos Rockefeller rumo ao topo do mundo. Com o boom do petróleo, John D. Rockefeller se tornou oficialmente o primeiro bilionário americano. Sua fortuna passou a influenciar bancos, universidades, hospitais e governos inteiros. Foi nesse momento que a filantropia entrou em cena. Instituições como a Universidade de Chicago, a Universidade Rockefeller e a Fundação Rockefeller surgiram como símbolos de generosidade e responsabilidade social. Mas muitos críticos afirmam que essa filantropia não era apenas altruísmo. Ela também funcionava como uma ferramenta poderosa para moldar políticas públicas, controlar narrativas e limpar a imagem construída sobre práticas questionáveis. O filho de John, John D. Rockefeller Jr., seguiu um caminho diferente. Ele se afastou da gestão direta dos negócios e se concentrou quase exclusivamente na filantropia, financiando projetos monumentais como o Rockefeller Center e a reconstrução do Palácio de Versalhes. Já os netos expandiram ainda mais o alcance da família. Investiram em finanças, política, meio ambiente e cultura. Foi nesse cenário que um nome ganhou destaque absoluto:
David Rockefeller. Ele comandou o Chase Manhattan Bank, que se tornaria conhecido como o Banco dos Rockefeller. Sob sua liderança, o banco se internacionalizou, tornando-se o primeiro banco verdadeiramente global dos Estados Unidos. Agora, a família controlava duas áreas estratégicas da economia mundial: petróleo e finanças. Uma combinação que conferiu influência direta sobre governos, mercados e políticas internacionais. Mas o lado oculto dessa história começa a depressar quando analisamos as ações da Fundação Rockefeller fora dos Estados Unidos. Em 1918, no Brasil, foi criada a Sociedade Eugênica de São Paulo. Sob o lema "Sanear é eugenizar", defendia-se o embranquecimento da população brasileira. A Fundação Rockefeller teve papel decisivo no financiamento dessas ideias, promovendo programas que visavam o controle reprodutivo de negros, pobres e deficientes. Tudo isso em nome da ciência, da saúde pública e do progresso. Uma filantropia que, vista de perto, revela intenções muito mais sombrias. Em 1941, Nelson Rockefeller foi convocado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt para atuar nas relações interamericanas. Pouco depois, liderava também uma ONG filantrópica que operava no Brasil. Enquanto promovia modernização e desenvolvimento, Nelson repassava ao governo americano informações estratégicas sobre a Amazônia, suas riquezas minerais e seus recursos naturais intocados. Décadas depois, a região seria aberta à exploração comercial. Coincidência ou planejamento? E se você acha que isso já é controverso, espere até conhecer o massacre de Ludlow. Em 1914, trabalhadores de uma mina de carvão pertencente à família Rockefeller entraram em greve no Colorado. Protestavam contra salários miseráveis e condições desumanas. Com apoio da Guarda Nacional, o acampamento dos grevistas foi cercado. Barracas foram incendiadas. Mulheres e crianças morreram queimadas e sufocadas. 25 pessoas morreram naquele episódio que entraria para a história como um dos conflitos trabalhistas mais sangrentos dos Estados Unidos. O massacre manchou profundamente a imagem da família Rockefeller. Investigações foram abertas. Leis trabalhistas começaram a surgir. Ainda assim, com o tempo, a filantropia voltou a ocupar o centro da narrativa. Fundos bilionários, projetos sociais e discursos sobre justiça e igualdade passaram a definir a imagem pública da família. Mas a filantropia, para grandes bilionários, é uma ferramenta dupla. Serve tanto para intervir na sociedade quanto para moldar a percepção pública. Por trás das grandes doações, muitas vezes existem interesses estratégicos, ideológicos e políticos. A história dos Rockefeller é o retrato perfeito dessa contradição. Riqueza e benevolência caminhando lado a lado com exploração, controle e silêncio histórico. Se você conhece outra figura histórica ou organização cuja face oculta precisa ser revelada, escreva nos comentários, porque existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e a verdade. É ela que nós vamos revelar.